Meus irmãos, os cristãos do primeiro século, eles não eram coagidos a terem tudo em comum, muito menos eles eram obrigados a isso. A igreja da época sobrevivia através das doações dos irmãos. Isso era uma opção que eles tinham em viver assim. A doação era o meio pela qual a igreja sobrevivia e abençoava aqueles que eram os mais pobres. O texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando o texto diz que eles tinham tudo em comum, isso não significa dizer que necessariamente tudo que era de um era do outro. A ideia que o texto quer trazer necessariamente é a ideia de comunhão, a ideia que eles partilhavam, não por obrigação, não por coação, mas sim por boa vontade com aqueles que necessitavam. Essa realidade fica muito clara no capítulo 5, no versículo 4 do livro de Atos, quando Ananias e Safira vendem uma propriedade e depositam parte do valor da venda aos pés dos apóstolos, dizendo ser este o valor total, o valor integral daquela venda. Porém, a resposta do apóstolo Pedro, no versículo 4, nos mostra como essa dinâmica de doações funcionava. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Fica muito claro aqui que a doação não era obrigatória. O apóstolo Pedro fala para Ananias o seguinte: você poderia ter muito bem vendido e ficado com o valor, mas você quis fazer a doação. Porém, nessa doação você mentiu. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Por isso, Ananias morreu, e também Safira. Esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, não fala nada a respeito do comunismo. Muito pelo contrário, nós temos que entender que o comunismo é uma ideologia humana e é uma fantasia, uma realidade utópica que não leva em consideração em nada as sagradas escrituras. O comunismo nos apresenta uma realidade em que a sociedade vive tendo tudo em comum e as pessoas vivem de maneira pacífica, de maneira tranquila. Essa é uma realidade totalmente contrária ao ensino bíblico da queda do homem. Em acordo com esta doutrina da queda, nós temos na Bíblia Sagrada, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo nos escrevendo a respeito da necessidade da autoridade instituída por Deus. Essa autoridade, ela traz para aquele que faz o bem o louvor, o benefício, e para aquele que faz o mal a punição, a disciplina. Por fim, só para não restar nenhuma dúvida, nós temos na Escritura Sagrada uma defesa à propriedade privada em diversos textos. Pegarei apenas um exemplo, Êxodo capítulo 22. Ali nós temos um compilado a respeito de como deveria ser o tratamento do povo com relação à propriedade privada. Não podemos roubar, não podemos matar, não podemos cobiçar, não podemos desejar aquilo que pertence a outra pessoa. Caso alguma dessas regras com relação à propriedade privada fosse infligida por qualquer pessoa do povo de Deus, essa pessoa deveria pagar com a sua própria propriedade, ou seja, com o seu bem particular. Nós temos, então, na Escritura Sagrada, uma defesa daquilo que é pessoal, daquilo que é particular de cada um, diferentemente do que prega a ideologia comunista. Com base na Escritura Sagrada, cada um deve ter o que é seu, cada um deve ter o que é particular. Não somos obrigados, com base na Bíblia, a termos em comum todas as nossas coisas, muito pelo contrário. O que devemos fazer sim é doar, o que devemos fazer sim é ajudar aquele que tem necessidade com o fruto do nosso trabalho. Mas de maneira nenhuma existe e deve existir uma sociedade em que tudo seja comum a todos.
Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que assim que possamos buscar na Escritura Sagrada a resposta para as nossas dúvidas, para os problemas da sociedade e das ideologias humanas que nos cercam todos os dias. Meu irmão e minha irmã, lembre-se de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja no YouTube e na conta do Instagram, segue a gente lá, se inscreve no nosso canal e vamos fazer com que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. Tamo junto.